Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai tentar entender uma coisa. Por que, muitas vezes, o que se aprende na escola parece não ter nada a ver com a vida real? E o mais importante, como é que a gente pode mudar isso? Transformar o aprendizado em algo que pulsa, que faz sentido, tirando o conhecimento daquelas gavetas e botando tudo para conversar. Então, vamos lá. Pensa comigo. Quem é que nunca sentiu que a escola é tipo um móvel gigante, cheio de gavetas? Numa gaveta tá a matemática, na outra história, na outra a biologia. A gente abre uma, fica ali uns 50 minutos, aí o sinal toca. Fecha aquela gaveta e pronto, abre outra que não tem nada a ver com a anterior. Pois é, essa quebra, essa fragmentação é um dos maiores desafios, um dos grandes nós da educação hoje em dia. E aí que entra a diferença fundamental entre duas palavras que parecem a mesma coisa, mas não são. De um lado, tem a multidisciplinaridade. É quando todo mundo fala do mesmo tema, mas cada um no seu quadrado, sabe? Na sua própria gaveta. Agora, a mágica mesmo, a grande virada de chave, é a tal da interdisciplinaridade. Imagina que a gente simplesmente arranca o fundo dessas gavetas. De repente, o conteúdo de uma começa a vazar para a outra. Eles se misturam, se conectam e, juntos, criam um conhecimento novo que serve para resolver um problema de verdade. Isso nos leva a uma ideia genial da Ivane Fazenda, que é uma grande referência brasileira nessa área. Ela diz uma coisa que muda tudo. Interdisciplinariedade não é uma metodologia, é uma atitude. Ou seja, antes de qualquer plano de aula, é uma forma de estar no mundo. É ter uma postura mais aberta, mais curiosa. Uma nova maneira de encarar o conhecimento. Não é um passo a passo, uma receita de bolo. É, no fundo, um novo jeito de pensar. Tá, é legal. Mas como é que isso funciona na vida real, na prática? Chega de teoria, né? Vamos ver um exemplo concreto e olha, delicioso. Um projeto chamado O que o seu prato conta. Ele é perfeito para mostrar como dá para conectar saberes que a gente achava que não tinham nada a ver um com o outro. O ponto de partida é um simples prato de comida. A partir daí, cada disciplina entra em campo com as suas ferramentas. Olha só, primeiro, ciências mergulha na análise dos nutrientes, na química toda que acontece quando a gente cozinha. Depois, a história vem para investigar de onde vieram aqueles ingredientes, sabe? As rotas, as trocas culturais das grandes navegações que trouxeram os temperos para nossa mesa. E, por fim, língua portuguesa entra para olhar a receita como um tipo de texto, com suas regras, e também para explorar a memória, a emoção que aquele prato carrega. E é aqui que a gente vê a diferença gritante. No modelo tradicional, a gente decora fatos soltos. No projeto, a gente conecta as pontas. Então, em vez de só decorar que Cabral chegou em 1500, o aluno entende que as navegações daquela época trouxeram as especiarias que estão no prato dele hoje. Em vez de decorar o que é proteína, ele analisa a receita da avó para ver se é balanceada. O conhecimento deixa de ser uma coisa morta, decorada, e passa a ter utilidade, a fazer sentido de verdade. Bom, até agora, a gente viu as matérias trabalhando juntas, cada uma com seu olhar, né? Mas a verdadeira mágica, o pulo do gato da interdisciplinaridade, acontece agora quando esses saberes todos não só conversam, mas se fundem para criar algo totalmente novo, algo que só poderia existir por causa dessa união. E o que é essa coisa nova? É isso aqui, um almanaque gastronômico. Pensa que cada página é uma obra de arte completa. Ali você tem a receita técnica, que é trabalho de língua portuguesa. Do lado, o raio-x nutricional do prato, coisa de ciências. Aí vem a biografia do ingrediente principal, uma aula de história. E para fechar, a memória afetiva, aquele texto pessoal que conta a história daquele prato na vida de alguém. É tudo junto, na mesma página, uma coisa só. Fica claro o poder dessa conexão, né? Ok, a gente já entendeu como conectar as disciplinas entre si. Mas e a conexão da escola com a vida real, lá fora? Pois é, para isso, a gente precisa de mais uma peça nesse quebra-cabeça, a transversalidade. Pensa assim, a transversalidade é como uma camada a mais. Enquanto a interdisciplinariedade conecta as matérias umas com as outras, a transversalidade conecta a escola inteira com os grandes temas do mundo. Coisas como ética, sustentabilidade, cidadania. E o ponto-chave é esse. A ideia não é criar a matéria sustentabilidade, mas fazer com que esse tema atravesse todas as disciplinas, da matemática à arte. E nossa, tem uma frase do Paulo Freire que parece que foi escrita para isso. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. A transversalidade é exatamente isso na prática. Primeiro a gente olha para o mundo, entende os problemas reais, a desigualdade, a crise do clima, os desafios da internet.
E só depois a gente pega as ferramentas da escola, as disciplinas, para ler, para entender e, quem sabe, para agir nesse mundo. E olha, isso não é só uma ideia bonita, não. É oficial. A nossa Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, já define quais são esses temas que precisam ser trabalhados de forma transversal: educação financeira, cidadania digital, diversidade cultural. A ideia é que tudo isso passe por todo o currículo para deixar bem claro que o conteúdo da escola só faz sentido de verdade quando ajuda a gente a viver e atuar no mundo lá fora. Ok, tudo isso é incrível, mas a pergunta de $1 milhão é: como é que se faz isso na prática? Como se organiza um projeto tão complexo? Bem, uma parte enorme da resposta está na conexão digital. A tecnologia hoje é a grande aliada para fazer esse tipo de aprendizado integrado acontecer de verdade. Quando a gente fala de TDICs, as tecnologias digitais da informação e comunicação, não estamos falando só de usar um computador na aula. Elas são muito mais do que ferramentas. Elas abrem portas para novas formas de aprender. Com a tecnologia, dá para criar podcasts, vídeos, mapas interativos, analisar uma montanha de dados. Enfim, são jeitos de aprender que transformam o estudante que antes só consumia informação em alguém que agora produz conhecimento. E é claro que isso muda completamente o jogo para quem educa, né? O papel do educador sai daquele lugar de transmissor de conteúdo e vira algo muito mais interessante, um curador de experiências. É alguém que desenha caminhos, que provoca curiosidade, que ajuda na investigação, que prepara os estudantes para um mundo que, vamos combinar, não quer mais saber de resposta pronta de livro. Ele quer gente que saiba pensar. Então, para a gente fechar, fica essa provocação final. Pensa bem. O aquecimento global não é um problema só de biologia, né? Envolve economia, política, história. A desigualdade não é só da sociologia. Os desafios da vida real são todos misturados, integrados. Então, se os problemas da vida não vêm em caixinhas, em disciplinas, por que o ensino ainda insiste em vir? É uma pergunta que fica no ar para a gente continuar pensando.